Antes do Pelé, tá, tô no futebol agora, a gente perdeu o Pelé, né? O Pelé foi o meu maior ídolo, eu gosto de futebol porque eu vi o Pelé, né? Naquela Copa de 70 e depois, bom. Mas antes dele a gente teve o Leônidas da Silva, que foi a primeira grande estrela do futebol brasileiro, negro, tá? Um monte de gente não sabe, hoje tem o chocolate à venda, aí, o Diamante Negro. Sim. É do Leônidas da Silva, porque ele era o Diamante Negro, era o nome, era o marketing na época, né? E a Neugbauer comprou, então, enfim, ele era um garoto propaganda, né? Do Diamante Negro. Aliás, a família não ganha um centavo, viu? O chocolate está à venda, a família do Leônidas não ganha nada. Absurdo. Não ganha nada, né? Bom, mas daí o Leônidas foi nosso grande ídolo, veio a Copa de 50, o Brasil perdeu. E aí o Barbosa era o goleiro, era negro, o lateral esquerdo, tentar me lembrar o nome dele aqui, não sei se era o... Mas enfim, também era negro, e o gol foi pelo lado esquerdo do Brasil, então os negros foram responsáveis pela derrota do Brasil. Com certeza. Né? Que eu digo assim, ó, nos clubes, e o Mário Filho escreve um livro sobre isso, né, o negro do futebol brasileiro, tinha o tal do processo de embranquecimento, né? Então, os clubes de futebol, daqui a pouco tinha lá a ala social e tal, que os jogadores negros não entravam. Mas se o cara já chegava a um certo status, se era o goleador do time e tal, ele já não era considerado tão negro. Então já era... Isso é um negro de alma branca, como a gente dizia. O Pelé, ele traz essa coisa, né, de... negro, né? O cabelo dele era como era, ele era aquela figura que ele foi. Eu queria te ouvir, porque há um debate gigantesco em torno do Pelé, porque o Pelé deveria falar mais sobre racismo, né? Sobre isso ou sobre aquilo. Eu não quero entrar no... Vou deixar tu falar, tá? Mas o que eu vejo assim, as pessoas se orgulhavam de operar o Pelé inteiro, era a maior figura do Brasil, a figura mais conhecida do Brasil, talvez o rosto mais conhecido no planeta, de uma pessoa negra. Eu queria te ouvir sobre essa representação do Pelé, e se o Pelé realmente foi tão omisso assim, se ele é relevante ou não, nessa causa que a gente está falando aqui. Sim. Eu acho que muito se espera, a gente falou em outro momento também, em que esse diálogo de racismo, ele só venha de pessoas pretas, né? E não seja um diálogo de todas as pessoas, claro, dentro, né, do seu lugar de fala. Então, eu como uma pessoa negra, muitas vezes vou conseguir trazer um lugar do que eu sofro como vítima, mas quem tá praticando esse discurso também tem um poder de fala, né, de trazer muitas vezes como eu posso, né, mudar ou reparar, né, essa lógica, né, que eu tô reproduzindo. E eu acho que se esperava muito do Pelé por ser uma pessoa tão emblemática, né? Mas, ao mesmo tempo, se a gente parar para pensar, né, a gente está falando na década de 50, 60, enfim, seguindo até hoje, o quanto se falava sobre questões raciais naquela época. E estou falando principalmente em ambientes majoritariamente brancos, né? O Pelé nasce 52 anos depois da abolição da escravatura. Exato. E muitas vezes dentro obviamente, dentro do movimento negro já existia essa pauta, né? Porque a gente fala que até isso foi nos apagado, né? Que a abolição da escravatura nunca foi colocada, né? Sido colocada como que se os negros tivessem participado dessa construção, né? Então, até nesse sentido foi nos negado esse direito de protagonismo. Então, sempre houve a discussão, mas dentro de um ambiente, principalmente dentro do futebol, que para ele conseguir, né, crescer, se ele falasse sobre questões raciais, será que ele teria a mesma abertura, as mesmas portas, né, que se abriram na vida dele, mesmo ele jogando muito? Será que ele teria tido o mesmo resultado? A gente mesmo comentava sobre, né, casos de outros jogadores atuais que se manifestaram sobre questões de racismo e essas carreiras foram basicamente anuladas, né, foram apagadas. Então, eu entendo o cenário e as motivações, talvez, que tenham ocorrido para que o Pelé não falasse naquela época. Acho que também tem um exemplo que, enfim, é fora do futebol, mas para quem já leu, né, a biografia da Oprah, ela fala também sobre isso, que por muito tempo ela não falava nada sobre questões raciais, ela só foi falar sobre isso, e até ser uma pessoa que, enfim, hoje se propõe a, né, quando ela já era exatamente, quando ela já era a Oprah, né, quando ela já tinha o nome dela. Então, eu acho que dentro desse cenário, muitas vezes as pessoas negras se ocultam ou não pretendem falar para não serem taxadas ou excluídas desse processo. E aí a gente poderia trazer, mas depois, né, depois de tanto tempo, já com uma fama, uma carreira consolidada, já tendo parado de jogar futebol, mesmo assim o Pelé, ele não poderia estar falando sobre isso. Aí eu acho que volta numa outra questão, que é o quanto essa pauta, né, racial, ela foi
pertencente, ela foi emblemática e importante na vida do Pelé. Eu acho que não, aqui tô só, né, fazendo achismos. Eu acho que não teve um peso tão significativo para ele querer se pronunciar a ponto de, porque muitas vezes as pessoas negras, por sofrerem tanto essa opressão, porque a gente não pode esquecer que o racismo é uma violência, então muitas vezes por tu não querer ativar isso, né, quase como se fosse um gatilho, tu prefere bloquear, que é o ponto que eu tava falando da minha mãe. Então, assim, eu não quero falar sobre isso, eu não quero trazer mais uma dor de tantas violências que eu já sofro, muitas vezes por conta, né, do meu tom de pele. E eu tenho certeza que o Pelé deve ter sofrido racismo, não só no Brasil, mas fora do Brasil, mas eu acho que... Ele já falou sobre isso em algumas entrevistas, falou. Porque isso faz parte, infelizmente, da realidade de pessoas negras. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que esse ato político, né, de vir à frente, de tomar posição, talvez não fosse uma seara que ele quisesse navegar, porque ele já tinha uma vida confortável, enfim. E aí eu acho que talvez o ponto seja o que eu comentei no início, né? Como a gente traz outras pessoas que têm o mesmo, talvez o mesmo poder, né, de fala do Pelé para trazer essas questões, mas principalmente pessoas brancas sendo incluídas nesse diálogo, né? O quanto a gente precisa também, eu acho que dar protagonismo para que outras vozes surjam para que a gente consiga falar sobre isso e não sejam depois escanteadas, porque eu acho que também tem essa consequência do se posicionar, né? É muito bonito, Luana, mas... Deixa eu fazer uma pergunta assim agora, assim, ó, não tem também, né, a maioria dos críticos e tal da imprensa e até dos analistas e que cobram muito o posicionamento do Pelé, são brancos, talvez até a maioria, que escreviam na época sobre isso, né. Eu lembro do Pelé como ministro do esporte, a primeira marcha do movimento negro foi ele que abriu as portas de Brasília, recebeu. O Pelé acaba com a lei do passe, que era uma coisa absurda, né, que favoreceu muito, e a maioria dos jogadores negros também. Mas o que eu vejo assim, ó, às vezes essa coisa da representatividade, né, tu não te vê às vezes, né, tu olha pra televisão, cadê os presos na televisão? Tu não vê ninguém. Hoje tu vê, há 20 anos atrás tu não via, né, tu não vê uma boneca preta e tal. O Pelé, né, isso que eu queria ver até que ponto contribui, tu vê, por exemplo, num esporte de elite como o golfe, onde só os brancos ganhavam, chega o cara que é o Pelé do golfe, é o Tiger Woods, que é um negro, né? E não é um esporte de preto, entendeu? É um esporte da elite branca, né? E o cara chega lá, até que ponto, assim, só o fato da existência da pessoa, pra quem tá chegando, eu vi jogadores como Mbappé, eu vi jogadores como Abdul Pelé e outros jogadores do mundo dizerem: o Pelé fez com que nós negros tivéssemos coragem de jogar bola, porque nós acreditamos que dava, porque ele é a primeira figura global, né, do futebol, e é preto. Essa contribuição, às vezes, silenciosa, eu não quero me fixar no Pelé, qualquer um que seja, entendeu? O cara não deu nenhum discurso, mas ela é possível só pela representatividade. O cara vê uma âncora de televisão, né? Uma pessoa, sei lá, um piloto de Fórmula 1 como Lewis Hamilton, outro esporte onde só os brancos mandavam, ele chega lá e se torna o maior de todos. Com certeza. Eu acho que a representatividade, essas imagens, né, que vão sendo difundidas, principalmente em meios, né, de comunicação, elas são super importantes para que essas gerações, né, consigam ter espelho, né? E espelho que muitas vezes essa representatividade e referências a gente não teve. Eu acho que se eu já senti falta disso, imagina Pelé, né? E outros, enfim, que vieram no mesmo tempo que ele. Eu acho que ela é super importante, ela traz, eu acho que muitas vezes essa possibilidade, esse direito ao sonho, esse direito de oportunidade, esse direito de acreditar que é possível. Se ele chegou, se ela chegou, eu também posso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem também esse papel de, muitas vezes, desse posicionamento mais direto. Ele também é importante, né? Sim. Eu acho que no caso do Pelé foi isso, assim. Eu acho que só a figura dele acabou bastando, por mais que muito se cobre. Mas eu acho que só quem vive o racismo sabe o quanto... Muhammad Ali, por exemplo, foi um astro e falou, né? Exato, exato. Então, essa dor, é porque a gente sempre não fala e esquece, né? Mas o racismo é uma violência, né? Então, por que eu vou querer sempre estar reafirmando essa violência nos meus discursos se eu posso falar? Enfim, olha como o sol hoje tá ensolarado, sabe? Então, assim, eu acho que tem toda essa construção
que ela é importante, mas ao mesmo tempo essa figura, essa representatividade, ela também tem um papel super importante, principalmente para essa geração que tá vindo. Ao mesmo tempo, eu acho que tem todo um lugar, né, que a gente precisa continuar construindo, que aí vem por meio do que a gente falou anteriormente, que são essas políticas, né, públicas e sociais para continuarem fomentando essa possibilidade, né, efetiva de pessoas negras alcançarem diferentes lugares e ao mesmo tempo como, né, as marcas e empresas vão caminhar na mesma direção para que se tenha oportunidades, ou seja, processos de ações afirmativas para que pessoas negras também, né, tenham a possibilidade de sonhar, né, em, por exemplo, ser um CEO, né, em ter um cargo gerencial, em viver um grau de importância que hoje a gente sabe que ainda é muito escasso. Então, acho que tem tudo isso como um complemento que precisa ser pensado.